Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 21 de setembro de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão suíça, passar pela segunda divisão também da Suíça, Copa da Liga Inglesa, Série A italiana e vamos fechar na La Liga, primeira divisão espanhola. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Zurich e Servette. Jogo válido pela primeira divisão suíça, onde a gente tem o Zurich em primeiro com 13 pontos e o Servette ali em terceiro com 10 pontos. Duas equipes que começaram muito bem essa temporada suíça e uma competição que tem uma boa tendência de gols. Até porque o Zurich nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Servette nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60 e a gente está falando do primeiro e terceiro colocado de uma competição que tem uma boa tendência de gols. Lembrando também que o Zurich já marcou 13 gols e tomou 10, enquanto o Servette também já marcou 13 e tomou 11. Ou seja, são equipes que têm uma boa média de gols marcados, mas também têm uma boa média de gols sofridos em 6 rodadas apenas dessa temporada do Suíção. Então por isso é um jogo com uma boa perspectiva de gols, porque a gente está falando de duas equipes muito bem na competição. O Servette vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, o Zurich vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, são duas equipes que estão muito bem, brigando com os cabeças da Suíça, que é Basel e Young Boys no momento. Então um jogo muito importante para essas equipes e tendência de bons gols para esse jogo. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Zurich e Servette. Passando agora para Aral e Will, jogo válido pela segunda divisão suíça, onde a gente tem o Aral em quarto com 10 pontos e o Will ali em sétimo com 7 pontos. Outra competição que também tem uma boa tendência de gols e duas equipes que vêm correspondendo bem a isso. Até porque o Aral, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais também em seus jogos. Já a equipe do Will, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso é outro jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é mais uma competição com uma boa tendência. O Aral já marcou 13 gols e tomou 11, o Will já marcou 10 e tomou 11, ou seja, são equipes muito goleadoras, mas com certos problemas defensivos, principalmente a equipe do Will, que já tomou mais gol do que já marcou. Vai jogar fora de casa contra a equipe que vem de uma vitória, enquanto o Will vem oscilando na competição. São duas derrotas, 2 empates, 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Então pela oscilação do Will e pela uma certa oscilação também do Aral, e por ser uma competição de muitos gols, eu acredito que essa deve ser a tendência para essa partida também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Aral e o Will. Passando agora para a Copa da Liga Inglesa, Fulham e Leeds. Jogo aqui da 16avos dessa competição de Copa, uma Copa inglesa onde a gente tem um time da segunda divisão, o Fulham, que vem muito bem, diga-se de passagem, e o Leeds, uma boa equipe da Premier League. Para esse jogo, galera, por ser duas equipes que estão com uma boa média de gols em um torneio de Copa, eu acho que o mercado de gols deve ter uma boa tendência, até porque o Fulham nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe também teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Leeds nos últimos 5 jogos, em 3, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso um jogo que vale vaga na próxima fase, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,83, uma cotação muito boa para um jogo de duas equipes teoricamente equilibradas, mas com certo favoritismo para o Leeds. O Fulham vem muito bem na Championship, segunda divisão inglesa, acabou perdendo o último jogo
jogo dentro de casa, mas é uma equipe que vem marcando e vem tomando muitos gols. O Fulham, nos últimos 3 jogos, a equipe sempre tomou gols. Vai pegar um Leeds que vem de bons jogos na Premier League, mas que vem oscilando desde que começou a competição. Empatou com o Burnley, perdeu do Liverpool, empatou com o Everton e empatou com o Newcastle. Mas sempre marcando gol, mas sempre também tomando um gol. Ou seja, é tendência de gols. Lembrando também que quando essas equipes se enfrentaram, principalmente nos últimos 4 jogos, a gente teve 2-1, 4-3, 3-0 e um outro 2-1. Para esse jogo, acredito que deve ser também essa tendência da partida. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,83 é o nosso palpite para Fulham e Leeds. Passando agora para Norwich e Liverpool, outro jogo dessa Copa da Liga Inglesa, onde a gente tem 2 equipes da Premier League, uma que não vem nada bem desde que voltou campeão da 2ª divisão inglesa, desde que chegou na primeira só tomou coco praticamente. Foram 4 derrotas para City, Leicester, Arsenal e Watford. Vai pegar o Liverpool, que por sua vez é só vitória, Crystal Palace, Milan, Leeds e Burnley, e empatou com o Chelsea, ou seja, jogo de tendência também para gols. Sem falar que o Norwich nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Liverpool nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais nos placares. Por isso é outro jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,71 e a gente está falando de um Liverpool super embalado, que vem ganhando na Champions, que vem ganhando na Premier League, fora de casa, dentro de casa, empatando com o Chelsea, com uma boa sequência contra a equipe que vem de 3 derrotas seguidas e derrotas bem elásticas. 2-1 para o Leicester, 3-1 para o Watford, 5-0 para o Manchester City. Então, para esse jogo de Copa, eu acredito que o Klopp deve dar uma rodada para a equipe do Liverpool, mas ainda assim é uma equipe forte e que pode fazer muitos gols nesse jogo. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,71 é o nosso palpite para Norwich e Liverpool. Passando agora para Queen's Park Rangers e Everton, outro jogo dessa Copa da Liga Inglesa. O Queen's está ali na 2ª divisão da Inglaterra e vai pegar um Everton que está na Premier League, mas que vem de uma derrota para o Aston Villa por 3-0. Para esse jogo também não tem outra alternativa, é um jogo de Copa de um time de primeira divisão contra um time de 2ª divisão. Lembrando também que o QPR, que mais famosamente conhecido como Queen's Park Rangers, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Everton, nos últimos 5 jogos, em 4 a equipe teve 3 gols ou mais nos placares. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é mais um jogo com mais de 2.5 gols, odd nesse momento na casa de 1,72, porque a gente está falando de um Queens que vem de 2 derrotas seguidas, uma dentro de casa para o Bristol City por 2-1, e um Everton que vinha de uma boa sequência de 3 vitórias seguidas contra Huddersfield, Brighton e Burnley, mas que na última rodada tomou um sacode do Aston Villa fora de casa e tem tudo para reverter nesse jogo de Copa. Deve ser mais um time que deve ter algumas alterações do seu elenco titular, mas ainda assim uma equipe muito forte contra uma equipe de 2ª divisão que vem oscilando muito na Championship. Então é outro jogo com uma boa tendência de gols, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para Queen's Park Rangers e Everton. Passando agora para Atalanta e Sassuolo, jogo da primeira divisão italiana, onde a gente tem a Atalanta ali em 8º com 7 pontos e o Sassuolo em 12º com 4 pontos. 2 equipes extremamente overs numa competição com uma alta tendência de gols. Até porque a Atalanta nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus placares. Já a equipe do Sassuolo nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a equipe teve 3 gols ou mais. Mas quando essas 2 equipes se enfrentaram em campo, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais nas partidas. Por isso é outro jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Atalanta e Sassuolo, porque a gente está falando de 2 equipes extremamente ofensivas, que há 2 temporadas vem marcando e vem tomando muitos gols. A Atalanta nessa temporada não começou tão bem, já marcou 4 gols e tomou apenas 3 em 4 jogos. O Sassuolo também já marcou 4 e tomou 5, mas é uma competição que tem essa característica, tanto que os últimos jogos dessas equipes
quando não foi jogos muito truncados com 1-0 ou 0-0, sempre foi muito movimentado no placar, principalmente quando essas equipes se enfrentam, onde a gente já teve 5-1, 4-1, outro 4-1 e um 3-1. Ou seja, é um jogo que além do mais de 2.5 gols, como uma boa perspectiva, o ambas marcam também aqui faz bastante necessário, porque são duas equipes muito ofensivas. A Atalanta ataca muito, mas deixa espaço nos contra-ataques, o que é muito bem aproveitado pela equipe do Sassuolo, que mesmo jogando fora de casa não deve ficar totalmente recuada, favorecendo mais ainda a tendência de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Atalanta e Sassuolo. Passando agora para Fiorentina e Inter, outro jogo dessa Série A italiana, onde a gente tem a Inter em primeiro com 10 pontos e a Fiorentina ali em quinto com 9 pontos. Duas equipes que vêm muito bem nessa competição, principalmente a Inter, atual campeã, e que vai pegar uma Fiorentina que vem de 3 vitórias seguidas. Lembrando também que a Fiorentina nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Inter nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a gente teve 3 gols ou mais. Mas pelo que Inter e Fiorentina vêm apresentando nessa temporada, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de uma Inter campeã, que vem com 15 gols em 4 jogos, uma média altíssima de gols para um começo de temporada, e que sofreu apenas 4. E vai pegar uma Fiorentina que já marcou 7, mas que tomou 6, com a média maior de gols feitos e gols tomados. Sem falar que quando essas equipes se enfrentaram em alguns jogos, a gente tem uma boa tendência de gols. Lembrando que a Fiorentina vem de 3 vitórias seguidas, joga dentro de casa e vai pegar uma Inter que vem de uma goleada sobre o Bolonha por 6-1. Ou seja, jogo com a tendência de ser muito movimentado, principalmente pelo momento que a Fiorentina vive. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para Fiorentina e Inter. E passando para o último jogo do dia, Levante e Celta de Vigo, jogo válido pela La Liga, onde a gente tem o Levante em 16º com 4 pontos e o Celta de Vigo em 18º com apenas 1 ponto. Duas equipes que não começaram nada bem a competição espanhola, mas que duas equipes que têm uma boa tendência de gols nos seus últimos jogos. Até porque o Levante, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Celta de Vigo, nos últimos 5 jogos, em 3 a equipe também teve 2 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e aquele jogo que a gente precisa de 2 gols ao menos para não perder, ter a aposta devolvida, e com 3 ou mais aí sim que a gente vence. A gente só perde em caso de 1 gol ou nenhum gol na partida. Mas a gente está falando de um Levante que vem empatando muito, são 4 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e empates sempre com placares mexidos para ambos os lados. E por sua vez, o Celta de Vigo vem de 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, mas sempre tomando gols nessas partidas, e vai jogar fora de casa contra uma equipe que, mesmo que ainda não tenha ganhado na competição, conseguiu mostrar um bom futebol e conseguiu pontuar. Então é uma tendência de manter essa tônica para esse jogo, um Levante muito mais forte do que a equipe do Celta de Vigo, que toma muitos gols, mas que também sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá. Por isso, ao menos 2 gols eu acredito que deve ser bem possível nessa partida, e quem sabe até mais. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Levante e Celta de Vigo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!